Boa tarde, pessoal. Eu sou o professor Tiago Caversan Antunes. Este aqui é o canal Vai Vendo, uma iniciativa da editora Luaure. E eu estou aqui hoje novamente com a companhia dos professores Bruno e Sérgio. E a gente vai conversar um pouco sobre um tema que a gente já tratou aqui, que é o artigo 139, inciso 4 do Código de Processo Civil, aquilo que tem se convencionado chamar aí de medidas executivas atípicas, né? Mas sob o viés agora de um novo fato que chegou ao nosso conhecimento, que é o seguinte: o Egrégio Tribunal de Justiça aqui do Estado do Paraná ele teria aprovado o enunciado de número 164 com a seguinte redação: conforme previsão no artigo 139, inciso 4 do Código de Processo Civil, as medidas executivas atípicas somente podem ser deferidas em caráter excepcional, depois de esgotados meios menos gravosos de execução, e devem servir ao adimplemento da obrigação, sendo vedado o emprego delas como simples meio de constrangimento do devedor. Então eu quero ouvir o que o professor Bruno tem para falar sobre isso aqui, da perspectiva de magistrado aqui do próprio estado do Paraná. Professor Bruno, boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos que estão acompanhando o nosso canal. Bom, eu me lembro sobre este tema lá no passado, quando foi instituído o famoso Bacenjude. O Tribunal de Justiça do Paraná, resistente também à aplicação dessa nova tecnologia, dizia que o Bacenjude só podia ser aplicado após o esgotamento das vias ordinárias, o que naquele momento, e provou-se posteriormente, era um absurdo, já que o dinheiro é a forma mais eficiente de se pagar o credor, não precisa passar por um processo de alienação judicial. Quer me parecer que o Tribunal do Paraná volta a essa origem de que a novidade é sempre um meio excepcional. Claro, eu concordo em partes com essa decisão, com esse enunciado, na medida em que sempre deve se buscar o meio menos gravoso de execução. Entretanto, não havendo outro meio, o meio existente é o único. Bom, eu tinha dito na primeira vez que a gente conversou sobre esse tema que os credores estão cansados de ser tratados como palhaço, e esses meios alternativos seriam exatamente esses, já que os meios tradicionais, como se sabe, não estão dando muito resultado, né, na efetivação da tutela jurisdicional. Eu, aqui na primeira vara, tenho indeferido esses pedidos, essas medidas excepcionais, até porque ainda não encontrei muito respaldo jurídico. E, ao que parece, o Tribunal do Paraná está indo nesse mesmo sentido, já que a apreensão de CNH ou de passaporte, que são as mais conhecidas, coerção. Enfim, eu não consigo ver outras medidas alternativas, a não ser aquelas previstas no Código, e medidas de coerção. Se as medidas de coerção não são possíveis, a bem da verdade, o Código vai acabar não trazendo nenhuma inovação, vai continuar tudo mais ou menos como já era. Então, infelizmente, no meu modo de ver, o que vai acontecer é que tudo fica como está, tá certo? É isso, muito obrigado. Tá certo, obrigado, professor Bruno. Vamos ouvir o professor Sérgio. Boa tarde, Sérgio. E aí, tudo bem? Tudo bom, Thiago? Boa tarde, Bruno, tudo bem? Boa tarde, telespectadores aqui do Vai Vendo, né? Não sei nem se é telespectadores com essas tecnologias aí. Eu prestei bastante atenção no que o Bruno falou, até porque é uma visão de um magistrado. Saber o que um juiz pensa sobre isso, eu também concordo com ele que o credor não pode ser feito de palhaço, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que prestar atenção na Constituição Federal. Eu acho que o maior problema aí não está nas medidas, e sim na quantidade de bens impenhoráveis, né? Ou do regramento de impenhorabilidade. Eu acho que assim, o provimento do Tribunal do Paraná tentou assim, justificar a excepcionalidade da medida, né? Então, só naquelas situações, depois de ter exaurido todos os meios para tentar satisfazer a obrigação de pagar, e há uma recalcitrância do devedor.
Então, aí, como medida excepcional, aplicaria isso. Ainda, para mim, esbarra nessa questão constitucional pelo seguinte: em que medida tais atos vai satisfazer o credor? Porque eu não vejo efetividade assim, vai constranger? Vai constranger. E refoge a natureza patrimonial que é a execução. Essa é a minha preocupação. Então, assim, é uma situação que eu acho que, repito, não é questão das medidas, e sim do número de bens impenhoráveis, ou, em outras palavras, né, a ausência de bens disponíveis para ser penhorado. Esse é o maior problema que deveria ser atacado no plano legislativo. Talvez o 139 possa abrir um viés, um aso para o juiz tentar efetivar essa medida. Agora, me veio até assim, talvez a título de colaboração para o debate. Esses dias eu estava fazendo uma pesquisa e eu encontrei na Convenção de Haia, de 2007, está relacionada à cobrança internacional de alimentos para criança e outros membros da família. Essa convenção tem 65 artigos e ela foi recepcionada no Brasil agora pelo decreto 9.176 de 2017, então agora é uma norma supralegal brasileira nessa convenção. E o parágrafo 2º do artigo 34, olha só, para efetivar essas medidas, né, que estão protegidas na convenção, diz o seguinte: poderão abranger retenção de salário, bloqueio de contas bancárias ou outras fontes, dedução nas prestações de seguro social, gravame ou alienação forçada de bens, retenção de reembolso de tributos, retenção ou suspensão de benefícios de pensão, informações aos organismos de crédito, denegação, suspensão ou revogações de certas permissões, exemplo, carteira de habilitação. Então, aí resta assim, aqui é lógico, é uma convenção própria para a efetivação de débito alimentar, visando tutelar o menor e o seu familiar, mas aí compete a doutrina, né, a nós, operadores de direito, ver, será que dá para se fazer uma interpretação teleológica, sistemática, dessa convenção para as outras espécies de execução? Talvez seja um fundamento que possa auxiliar os juízes, os magistrados, os operadores em si, porque também tem os advogados, os credores que precisam dessa efetivação. Estou jogando isso daí, sei lá se nós temos tempo para debater isso ou não, mas é só que eu encontrei agora e que para contribuir com o nosso debate aí. Bacana, Sérgio. Vou dar meu próprio pitaco também, né? Eu tenho dito já faz algum tempo que nós somos um país com fetiche por enunciado, né? Que para mim parece que tem só dois tipos de enunciados. Aqueles que decorrem logicamente do texto legal e que então são, assim, de certa maneira inúteis, né? E aqueles que dizem mais ou diferente do que o texto legal diz e que são, assim, dá a impressão de que são um exercício de usurpação do poder legislativo. O texto legal, quando trata de medidas atípicas, ele me parece que, assim, exige bastante reflexão ainda, mas é um texto, e principalmente sobre a constitucionalidade, né, mas é um texto que está no código, e quando está lá no código a gente precisa trabalhar com ele de alguma forma. Me parece que o Tribunal de Justiça do Paraná trabalha de maneira, assim, nesse enunciado, conservadora e um pouco com caneta de legislador. O que me parece que a gente precisa fazer para conseguir aplicar o artigo 139, inciso 4º, é qualquer medida que passe pelo nosso imaginário, ela vai ter que passar por duas peneiras. A primeira é de legalidade. Se a medida for vedada pelo ordenamento jurídico em vigor, não pode. Isso é um negócio que parece evidente, né? E apenas depois ela deve passar por uma peneira de proporcionalidade. Eu vejo que isso tenho falado bastante isso, e vejo que isso tem sido lá um pouco negligenciado, porque às vezes as pessoas primeiro vão ver se a medida parece eficiente ou não, para depois tentar justificar a legalidade, ou seja, fazem um caminho inverso. Então, se for vedado pelo ordenamento jurídico, não pode, simples assim, acabou a discussão, né? Se não for vedado pelo ordenamento jurídico, aí cabe ao juiz, no exercício de fundamentação, demonstrar a proporcionalidade
da aplicação ao caso concreto, e a mim quer parecer que a lei não exige que se tenha esgotado aí outras possibilidades anteriormente, nem nada disso. Não sei se algum dos meus dois interlocutores quer fazer mais algum comentário. Professor Bruno. É bem verdade uma coisa que o Sérgio falou com a qual eu concordo mesmo. Muito melhor do que essas medidas atípicas seria o legislador repensar as causas de impenhorabilidade. Então, nesse aspecto, eu estou de acordo com o Sérgio e seria muito bom se isso fosse realmente repensado. Beleza? Era isso. Muito obrigado. Tiago, eu queria fazer um comentário. Vai lá, Sérgio. Porque eu também, né, eu concordo com o que você falou, esses filtros de legalidade, né? E meu único temor sobre essas medidas é que a gente está caminhando para a barbárie, né? O grande problema é voltar ao direito romano arcaico, né? Quando se permite, porque qual que é a prova de esgotamento de todas as vias? Como se faz prova disso? Porque, faço uma penhora online e restou infrutífera. Fiz uma pesquisa não sei aonde, restou infrutífero. O cara não tem bem. Será que isso é esgotar? Ou talvez um aprimoramento disso daí, né? Se bem que eu entendo que é difícil isso, mas é a prova de que o devedor realmente é recalcitrante. Porque uma coisa é o devedor ser recalcitrante e o devedor não ter bens para pagar, não ter como pagar. Então, eu acho que é isso que tem que ser analisado, né, melhor, para tentar, digamos assim, tornar legal, legitimado essas medidas atípicas. Era só essa consideração que eu queria fazer. Legal, pessoal, muito obrigado. Eu queria agradecer a todos que nos assistem e que têm comentado e que têm contribuído aí com sugestão de temas e com visões críticas sobre os assuntos que a gente tem conversado, que são sempre polêmicos. Queria hoje agradecer também aos meus dois colegas aqui do canal, professor Bruno e professor Sérgio, porque eu sempre saio das nossas gravações com um monte de pulga atrás da orelha para pensar, também aprendo muito com vocês. Muito obrigado a todos, está todo mundo convidado a participar sempre. E Bruno e Sérgio, a gente ainda precisa achar tempo para reunir todo mundo em volta de uma garrafa de vinho aí para fazer uma conversa mais demorada um pouco sobre esse artigo 139, inciso 4º do Código de Processo Civil aí, que vai ser bem mais divertido. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau, gente. Tchau, obrigado. Bom.